Olá, irmãos, boa noite, paz de Jesus a todos. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Estamos iniciando hoje a série de lives Partilha e Missão, que nós iremos organizar, onde nós iremos conversar um pouquinho cada semana sobre os ministérios da Renovação Carismática Católica, conhecer um pouquinho mais do nosso movimento. Meu nome é Franklin, eu sou o coordenador diocesano do Ministério de Comunicação Social, e o tema da nossa live é na igreja e para a igreja. Nossa convidada é Renata Correia, ela é coordenadora diocesana da Renovação Carismática Católica. Eu já irei convidar ela para participar conosco. Renata, já? Eu vou te chamar aqui, minha irmã. Já te enviei o convite. Olá, Jesus. Tudo bom? Boa noite. Graças a Deus, tudo na paz. Glória a Deus. Renata, eu estava falando, né, que nós estamos iniciando hoje um projeto, né, uma série de lives onde nós vamos conversar cada dia sobre um ministério da Renovação Carismática Católica. E na noite de hoje, né, nós iremos começar justamente pela Renovação Carismática Católica, explicando ali, conversando um pouquinho sobre o que é, qual a missão, como que organiza, o que são os ministérios, afinal de contas, né? E para começar, Renata, primeiramente, nós vamos começar rezando, né? Clamando o Espírito Santo, mas antes disso, queria propor que você se apresentasse antes. Ok, mais uma vez, meus irmãos, a paz de Jesus, vocês que estão chegando agora. Bom, sou Renata, tenho 44 anos, sou mãe do Luiz e do Mateus, faço parte do grupo de oração São Lucas, aqui de São José do Rio Preto, que acontece na Paróquia Imaculado Coração de Maria. E a renovação carismática é o jeito que Deus encontrou. Eu falo que o Senhor me lascou através da renovação carismática, onde, né, eu pude ter toda uma experiência aí pessoal com Deus, né? E pude aí, né, viver e ter a minha vida transformada pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos iniciar então nossa noite, né? Primeiramente, invocando sobre a nossa face, né? O sinal daquele que nos trouxe aqui, né? Nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa, né, conduzir toda a nossa partilha, toda a nossa conversa, tudo que nós iremos viver e aprender na noite de hoje. Por isso, nós clamamos: Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, dei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém.
Renata, então, para a nossa noite de hoje, a nossa proposta é conversar, né, sobre a renovação carismática católica. Né? Muitas vezes nós ouvimos aí, né, RCC para cá, RCC para lá, nós chamamos as pessoas, venha, né, venha para a RCC, para os nossos grupos de oração, mas afinal de contas, Renata, qual que é a missão da renovação carismática católica na igreja? Então, a missão da renovação carismática católica é algo maravilhoso. Porque a renovação carismática católica, ela vem para levar as pessoas a conhecer Jesus, a criar uma intimidade com Ele, a se submeter ao senhorio de Jesus. E tudo isso por meio do batismo no Espírito Santo, por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A renovação carismática, ela vem colocar em destaque a pessoa do Espírito Santo, levando, né, todas as pessoas, né, no caso que vêm para participar do movimento, a se deixarem conduzir por ele, né? A se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo, a se abrir à sua ação, a se abrir a um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E enquanto pessoa, então, nós buscamos um relacionamento, e um relacionamento íntimo, um relacionamento, né, de amigo, um relacionamento de amor com a pessoa do Espírito Santo. A renovação carismática, ela vem nos fazer a querer depender do Espírito Santo e a termos, né, a consciência, a descobrirmos de que sem o Espírito Santo nós nada fazemos. Amém. É uma missão muito bela, né? Essa missão de tornar o Espírito Santo mais conhecido na igreja, né? Algo que a gente, muitos de nós... Sim, sim. Algo que às vezes muitos de nós hoje, dado a como nós vivemos na igreja hoje, às vezes nós não temos essa consciência, né, de que no passado, um passado não tão longínquo assim, né, mas que pouco se falava, né, do Espírito Santo. A renovação carismática católica, ela não é a causadora de se falar mais, né, mas ela é justamente uma das consequências, por assim dizer, né, uma resposta a esse clamor de Deus para que o Espírito Santo fosse mais conhecido, né? Então, isso é algo que eu vejo assim muito belo, assim, esse carinho, né, que nós temos pela pessoa do Espírito Santo, né? Que muitas vezes as pessoas, acho que é muito comum até nas nossas orações pessoais, né? Nós rezarmos ali a Deus Pai, nós temos a figura de Jesus, sim, muito, muito presente nas nossas orações, no nosso dia a dia, e muitas vezes o Espírito Santo, às vezes, ali fica meio de escanteio, né? E a gente justamente busca viver com mais intensidade esse Espírito que é essencial, inclusive, para o nosso relacionamento com o Pai e com o Filho, né? Deus, o que nos, né, aproxima de Deus é justamente o Espírito Santo. Ele nos leva a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? O Jesus Cristo é aquele que nos enviou o Espírito. A grande promessa de Jesus Cristo foi justamente nos enviar o Espírito Santo, né? Então, essa missão da renovação carismática católica, assim, eu acho que é algo muito belo, assim, traz uma completude, assim, para a Trindade, assim, que muitas vezes nós não vemos assim em outras realidades, porque é a nossa missão, afinal de contas, né? Não é a missão de outros movimentos ou de outras realidades, mas é justamente a nossa missão, né? E é interessante como quando a renovação carismática surge, foi justamente no momento desse trazer novamente o Espírito Santo para a igreja, não enquanto renovação, mas num momento em que Deus, de alguma maneira, encontrou seus meios de fazer isso, né? Então, se a gente olhar lá para a história, foi no momento onde a Beata Helena Guerra, né, escreveu várias cartas para o então Papa, pedindo, né, para que esse Espírito Santo fosse mais apresentado, para que esse Espírito Santo fosse revelado, né? O Papa começa a acolher esses pedidos da hoje Beata, né, na época, irmã Helena Guerra,
Inclusive acontece, né, na virada ali do século XX, dele consagrar todo o século ao Espírito Santo, inclusive na virada do ano, rezando a oração do Veni Creator, que é a que nós iniciamos aqui, né, a live, após, né, logo depois, após tudo isso, embora já com outro Papa, mas tivemos o Concílio Vaticano, onde realmente a pessoa do Espírito Santo, né, veio fortemente a se manifestar, a ser revelada pela Igreja. Em meio a todo esse contexto, surge a renovação carismática católica. Então, realmente é uma história muito linda, né? Sim. Eu nasci em 1990, né? E a gente já estava ali com alguns anos de renovação carismática católica. Eu fui aprender sobre a história da renovação carismática católica, obviamente já tinha acabado, né? O século XX. Nossa, como deve ter sido viver em um. Eu vivi também, né? Mas era criança. Como deve ter sido viver a renovação, assim, o seu ardor durante um século que foi consagrado ao Espírito Santo. Nessa oração, como a Renata falou, né, a oração do Veni Creator, é uma história que eu vejo assim muito bela, assim, porque é uma oração que justamente não era rezada na igreja há muito tempo, né? E é uma das principais orações da igreja, né? Nós aprendemos depois. Mas há muito tempo ela não era rezada. E aí o Papa Leão 13, né? O Papa Leão 13, ele justamente ali no dia 1º de janeiro de 1901, ele inicia o século, não é nem não é o ano, nem a década, é o século XIX, o século XX, ele inicia consagrando tudo ao Espírito Santo. Nossa, como é rico, assim, né? Foi um século, assim, não tem como mensurar, assim, né? A riqueza disso, né? Realmente, né? Algo extraordinário, né? E viver tudo isso, e a gente olhar, né? Para toda essa história, né? E ver que hoje que Deus nos proporciona, que nós temos a oportunidade de viver, é fruto, né? De toda essa história, de estudo, de tantas pessoas, né? Que se doaram, né? Que como a Beata que escreveu, como o Papa que acolheu, enfim, né? Tantos contextos para que nós possamos estar aqui hoje. Sim, com certeza. Eu acho muito bacana. Eu li algumas das cartas, né, da Beata Helena Guerra. Li as primeiras só, não li todas, não. Eu li assim, só pode ser a ação do Espírito Santo, porque você vê a ousadia dela de estar, né, mandando cartas pro Papa, assim. Era uma irmã, né? Era como se o nosso padre ali, né, que vive no nosso cotidiano, resolvesse mandar cartas pro Papa, né? E ela manda assim com uma delicadeza e ao mesmo tempo uma ousadia, assim, que só pode ser por inspiração de Deus mesmo, porque o nosso humano não nos permitiria ter tamanha coragem, né? É algo muito bacana. Dando continuidade, né, Renata, à nossa partilha, eu te pergunto, né, a renovação carismática católica, a gente entendeu a missão dela. A missão é justamente tornar, né, mais conhecido o Espírito Santo, né, a vivência de Pentecostes, a cultura de Pentecostes, né? Mas ao final de contas, o que é a renovação carismática católica? Ela é uma igreja? Tem gente que acha, né, que é uma igreja. Que é, afinal de contas, a renovação carismática católica? Então, a renovação carismática ela é um movimento eclesial, né? Eclesial quer dizer da igreja, é um dos movimentos da igreja, né? A igreja católica ela tem diversos movimentos, vários movimentos, né? O movimento eclesial, na realidade, ele é um grupo de pessoas que tem uma espiritualidade própria e que eles se unem para se ajudar na busca da santidade, mas também para anunciar o evangelho, né? Então, todos os movimentos, eles são fundamentados, né,
na Santíssima Trindade, todos eles anunciam Jesus, todos eles têm a mesma doutrina, né? Todos os movimentos, todos nós somos igreja católica, apostólica, romana. Mas cada movimento tem o seu carisma próprio, o seu carisma específico. E enquanto movimento eclesial, renovação carismática católica, né? A renovação possui como característica própria, ela é fundamentada em 3 pilares, né? Então, que são batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vivência fraterna. Então, são essas 3 características que fundamentam, que caracterizam a renovação carismática católica. Quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, na realidade é uma experiência, né, que a gente faz, que a gente vive. Aliás, uma experiência, né, Franklin, impactante, né, extraordinária, maravilhosa, né, que a gente faz da graça de Pentecostes, né? E que a partir desse batismo, dessa experiência que a gente faz da graça de Pentecostes, nós somos conduzidos a uma vida no Espírito Santo, né? Mas isso na nossa vivência diária, a vivermos com o Espírito Santo. E até, né, fazendo aqui um esclarecimento, assim, às vezes a gente fala de batismo no Espírito Santo, e algumas pessoas falam, nossa, mas e aí, né? Eu fui batizado, né? Eu tenho o sacramento do batismo, né? É diferente, né? O batismo que nós recebemos, muito, a maioria, né? Enquanto criança, enquanto bebê, que é o sacramento, é o momento em que nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é o próprio Deus morando em nós. Somos morada do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Só que por meio do batismo do Espírito Santo, nós iniciamos uma nova relação com esse Espírito Santo, né? Então, somos batizados, recebemos o Espírito Santo no sacramento, mas por meio do batismo no Espírito Santo, nós temos renovada essa relação com a pessoa do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, ele vem mexer com a nossa estrutura interna e ele vem nos preencher com o amor de Deus. Por isso que eu disse que é uma experiência impactante, né? Porque os que já viveram sabem que é inesquecível e é extraordinário. O Franklin disse, né, aqui no início, que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Aliás, não é uma promessa, é a promessa, né, Franklin? É a Sim. grande promessa de Deus para nós. E ao longo né, da palavra, da Bíblia, desde o Novo Testamento, né, Deus faz essa promessa para nós e ela vem se cumprir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é por isso que a todo momento nós dizemos, a renovação vem nos fazer reviver o Pentecostes, atualizar o Pentecostes, porque é este momento do cumprimento da promessa de Deus que aconteceu em Atos capítulo 2, né, de 1 a 4, onde o Espírito Santo vem fervorosamente com línguas de fogo, né? E aquelas, acho até que é bom a gente pegar, né, Franklin? Porque, de repente, muitos que estão aqui conosco podem estar chegando agora com a gente. Lá em Atos 2, então a Sim. palavra nos diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
ficaram todos cheios do Espírito Santo. Então é isso, né? Que é cada vez que nós somos conduzidos ao momento de batismo no Espírito Santo, é essa atualização de Pentecostes, né? Essa atualização do cumprimento da promessa de Deus que nós vivemos. E meu irmão, minha irmã, a partir de um batismo no Espírito Santo, nós temos a nossa vida transformada. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos convicção sobre o pecado. Ontem até eu comentava, né, numa reunião que a gente estava, do como antes, né, na nossa vida, antes da gente ter essa experiência profunda com o Senhor, essa experiência com o Espírito Santo, muitas vezes o pecado não nos incomoda e a gente, né, lida com ele ali. E quando a gente começa, né, a viver, a experimentar essa graça, né? Aquilo que não é de Deus começa a nos incomodar, né? Então, a gente se arrepende daquilo que a gente está fazendo que não agrada ao coração de Deus, né? A gente toma consciência dessa presença e desse agir de Deus, né? Por meio do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos certeza de que nós somos filhos amados de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo vem fazer essa transformação na nossa vida. E é uma das características da renovação carismática, Franklin, ainda tem duas. Bom, então, batismo no Espírito Santo. A segunda característica é a prática dos carismas, né? Olha só, nós somos renovação carismática católica, carismática, né? Por quê? Porque nós exercemos a prática dos carismas. Quando a gente fala de carismas, a gente fala de manifestações extraordinárias do Espírito Santo para o bem comum. O Catecismo da Igreja, ele vem nos dizer que são graças especiais, que são dons gratuitos, né? Dons são presentes, né? E que esses dons, eles são para toda a igreja. Então, na realidade, Franklin também, né? Acho que citou alguma coisa ali no início. Os carismas, eles são dons para a igreja toda. Mas nós, enquanto movimento, enquanto renovação carismática católica, nós fazemos um exercício, nós impulsionamos, né, a utilização dos carismas. Não existe renovação carismática católica sem prática dos carismas, né? E quando a gente fala de carismas, dos dons do Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos dá dons, tanto dons para a nossa santificação pessoal, que a gente chama de dons infusos, né? Quanto dons para a gente servir, né? Para a gente anunciar o Evangelho, que são dons para o bem comum, que estes são os carismas, né? Então, a prática dos carismas para anunciar o Evangelho, né, é algo necessariamente, é uma característica da renovação carismática católica. E por último, a última característica é a vida fraterna, né? Quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós exercemos os carismas, nós nos decidimos a amar. E nós exercitamos esse amor na convivência com os irmãos, né? Então, a nossa vida fraterna, a nossa vida de comunidade, ela se expressa por meio dos grupos de oração, né? Que acontecem onde são comunidades, né? Pessoas que se comprometem umas com as outras, onde nós partilhamos a vida, onde nós nos ajudamos, onde nós rezamos juntos, rezamos uns pelos outros, né? E temos aí, então, essa vivência, essa convivência fraterna. Então, essas três características são aquilo que distingue, né, que identifica a renovação carismática católica. É algo muito rico, né, essa identidade da renovação carismática católica, né, ela é um tripé, né, então, para nós sermos renovação carismática católica, né, nós precisamos viver
esses três elementos principais da nossa identidade, né? Não adianta só viver um ou só viver dois, tem que ver os três, senão um tripé, né? Então, um tripé com duas pernas só cai. Então é É, essencial que nós vemos os três. Óbvio, né, que no caso o batismo do Espírito Santo, ele é de uma forma um pouco mais especial, ele é a essência da nossa espiritualidade, né? Então, é aquele que vem talvez assim primeiro, né? Mas os três são essenciais, né? E até trazendo um pouquinho essa diferença, né, que a Renata falou, né, sobre o batismo sacramental, no caso, né, que a gente recebe ali no sacramento do batismo, né, o que nós buscamos viver, né, enquanto renovação, é justamente esse batismo, só que de uma forma de Pentecostes, né, o batismo no Espírito Santo, só que de uma forma perene, constante, ininterrupta em toda a nossa vida, né? É nós vivermos no nosso cotidiano esse batismo no Espírito Santo, né? E como isso é algo belo, mas ao mesmo tempo é um desafio também, né? Nós darmos essa abertura para o Espírito Santo estar rotineiramente conosco, né? Nós acordarmos, lembrarmos do Espírito Santo, nem dar bom dia mais, porque já acordou junto. Apesar da minha esposa às vezes reclamar quando não dou bom dia para ela, às vezes, mas é realmente viver ali o dia a dia, almoçar junto, passar a tarde junto, dormir pensando no Espírito Santo e vivendo essa graça do batismo no Espírito Santo, né? Então, é esse Pentecoste perene e ininterrupto, que isso possa ficar gravado aí, né, para que a gente realmente ouse, né, viver, né, desta forma esse batismo do Espírito Santo. E dando continuidade, né, a nossa proposta aqui, né, é chegar ali nos ministérios, né? Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre a renovação, fez uma introdução, faltou um monte de coisa, tá, gente? Foi só o básico do básico do básico. Tem para a gente entender realmente todo o movimento, tem muita coisa ainda, mas acredito que a gente conseguiu ali trazer um pouquinho do básico, assim, para a gente ter uma noção. Mas, afinal de contas, a renovação carismática católica, Renata, como que ela se organiza? Né? Os ministérios, é ministério aqui, ministério ali, ministério de música, alguns falam ministério de música MMA, o MMA até acho que mas tem luta dentro da igreja, o que está acontecendo, que coisa de MMA é essa? Aí tem as siglas lá, o MOCL, que alguns chamam de MOC. O que são esses ministérios, afinal de contas? Como que a renovação carismática católica se organiza? Por que esse nome ministérios? E como acontecem esses ministérios de fato? Enquanto movimento, então, né, cada movimento vai se organizando da maneira mais eficaz para que a evangelização, né, possa também acontecer da maneira que o Senhor nos enviou, né? Então, na realidade, enquanto movimento, enquanto renovação carismática, nós somos organizados em equipes de serviço, né? Vamos dizer assim. Então, cada equipe de serviço, então, na realidade, é o que a gente chama de ministério, né? Então, nós temos essas equipes que são formadas por pessoas que, a partir de dons apresentados, a partir de discernimento em oração, né? Que isso é muito importante. As pessoas que compõem essas equipes, esses ministérios, são pessoas que foram discernidas em oração, né? E que a partir disso, então, foram chamadas, foram orientadas, foram formadas adequadamente para então poder servir, né? Tá podendo realizar essa missão de acordo com aquele carisma, né, que ela tem. Então, essas equipes, né, esses ministérios, aí a gente vai continuar falando dos ministérios, né, já, mas só para fazer aqui uma observação. Todas essas equipes, esses ministérios, eles sempre têm uma pessoa que é responsável, né? Um coordenador, né? De cada ministério.
E essas pessoas sempre, elas são responsáveis e elas se reúnem, elas formam núcleos. Então, a renovação carismática católica, ela também se organiza a partir de núcleos. Então, dessa maneira, a gente tem, por exemplo, um núcleo nacional, que é formado pelos coordenadores do movimento em cada estado, mais os coordenadores nacionais de cada ministério. Do mesmo jeito, um núcleo estadual, com essa mesma composição, mas a nível estadual, no caso, formado por coordenador diocesano, mais coordenador estadual de ministério. Nós temos as equipes, né, os núcleos diocesanos, que são os conselhos diocesanos, onde a gente tem os coordenadores de cada região, mais os coordenadores de ministério ali na diocese. Por exemplo, o Franklin é um deles, que é o coordenador diocesano do Ministério de Comunicação, né? E da mesma maneira a gente tem esse núcleo, né, no grupo de oração, que é formado também pelo coordenador do grupo de oração, mais o secretário, tesoureiro e os coordenadores de cada ministério que acontece naquele grupo de oração. Então, a gente se organiza por meio de equipes de serviço, que são os ministérios, e a partir disso nos organizamos também a partir de núcleos, aí, né, em várias instâncias, né, de acordo com como acontece o movimento. A gente continua nos ministérios, Franklin? Começa a falar. Eu vou até aproveitar a pausa da Renata. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aqui no chat, a gente vai tentar respondê-las no finalzinho, tá? Então podem ficar à vontade. Mas você pode falar. O importante é que a gente entendeu o que são os ministérios, né? Então a gente tem aí esse tempo para isso. Tem muitas pessoas que às vezes veem o ministério. Eu vejo que às vezes tem dois extremos, né? Algumas pessoas que veem esses ministérios como algo, digamos assim, espiritual, né? Como se fosse um chamado divino para a pessoa viver aquele ministério e nada mais, e às vezes toda a missão dela é apenas do ministério, e já tem pessoas que veem o ministério de uma forma mais prática. O ministério é um serviço, o importante é eu desempenhar as minhas funções. E eu sei que geralmente não é nem tanto um, nem tanto outro, mas mais ou menos um apanhado dos dois aí. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa questão mais espiritual, do que são os ministérios, mas também da questão mais de serviço, do dia a dia. Uhum. Na realidade, todos os ministérios, né? O ministério é um serviço, mas ele está fundamentado na palavra de Deus, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, vou pegar aqui, se a gente pegar lá em Romanos 12, só um momentinho. Romanos 12, a palavra nos diz assim: aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Então, na realidade, né, o exercer os ministérios é um chamado, né? É um chamado de Deus, é uma missão que Deus confia a cada um de nós, né? Onde, de acordo com os dons, né, que Deus nos dá também, né, nós podemos nos dedicar. E a palavra nos diz: aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério, né? Porque é dom, né? De acordo com o dom que a gente tem. Então, é um chamado de Deus, né, para cada um de nós. Assim como os ministérios, todos eles estão submissos, né? Eles estão em submissão a Jesus, né?
E eles estão dentro de um contexto de comunhão com a igreja, né? Então, se a gente olhar lá em 1 Coríntios 5, que é onde a palavra vem nos falar sobre os carismas, que a gente falou aqui no início, né? Que a prática dos carismas é um dos tripés, né? Uma das características da renovação carismática católica. E quando nessa passagem, né, o Senhor nos fala, lá em 1 Coríntios 12, ele diz: os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Então, há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Então, os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor, né? Então, nós estamos submissos, né? Estamos sob a submissão de Jesus. Então, os ministérios, eles... que às vezes a gente usa o termo serviço porque é ação, né? Porque é o servir, é o agir, né? Mas eles estão vindo a partir de um envio de Deus, a partir de um chamado de Deus, né? A partir de oração. Muitos oraram para que uma pessoa seja chamada para um ministério, né? A pessoa não é chamada, né, do nada, é fruto de oração, é fruto de observação, né? Então, realmente, tem o agir, tem o serviço, é a prática, porque é para isso que somos chamados, né? Mas é a partir de todo um chamado de Deus, é a partir de todo um mover de Deus, um direcionamento de Deus, um envio, né, de Deus para cada um de nós. Quando a gente fala, né, de ministérios, a razão do ministério existir é o grupo de oração, assim como o grupo de oração é a razão de existir da renovação carismática católica. E aí, então, os ministérios, na realidade, eles acontecem efetivamente, né, no dia a dia, no grupo de oração, né? Então, assim, não são... o grupo de oração, de repente, não tem todos os ministérios que a renovação carismática tem, né? Tem a maioria, tem, né, os ministérios que realmente acontecem naquele grupo. Mas a razão, né, dos ministérios existirem é para que o grupo de oração aconteça, é para que a evangelização seja eficaz, né? É para que cada um possa se organizar de maneira a realmente poder levar Jesus por meio do batismo no Espírito Santo. Quando a gente fala dos ministérios, né, dos serviços, a gente pode remeter, por exemplo, a uma grande orquestra, né? Numa orquestra, cada um toca um instrumento, cada um faz o seu som, né? Vamos dizer assim. E a partir desse som de cada um, a partir do som desse instrumento de cada um, então, de uma maneira harmônica, surge ali uma obra, né? Uma grande beleza que a gente pode ver. Então, quando a gente fala dos ministérios, é a mesma coisa. Cada ministério tem a sua função, cada ministério vem para fazer algo, né, ali no grupo de oração, para que a partir desse todo, né, juntando aí, né, esse específico de cada ministério, para que a obra da evangelização aconteça efetivamente, né? Então, essa é a intenção, né, para que cada um possa doar um pouco de si, né? Cada um possa fazer aquilo que Deus chamou, colher esse chamado de Deus, para que realmente muitos corações sejam tocados, né? Muitas almas sejam aí transformadas, né? E o grupo de oração realmente aconteça. O Franklin falou assim, olha, tem um monte de ministério, né? Como é que é isso? Realmente. A gente se organiza em vários ministérios, né? De acordo com a necessidade ali do servir, né? Então, por exemplo, nós temos o Ministério de Comunicação Social, né? Do qual estamos aqui juntos hoje.
e que, né, por exemplo, uma ação do Ministério está sendo, né, promovermos essas lives para tornar, né, ampliar aí o conhecimento sobre o movimento. Nós temos, por exemplo, o Ministério para as Crianças, onde acontece os grupinhos de oração, né, para as crianças, onde as crianças são evangelizadas da mesma maneira que nós vivemos lá na reunião de oração. Tudo aquilo que o Senhor desejou, as crianças, ao mesmo tempo, nos grupinhos também são evangelizadas da mesma maneira, mas numa linguagem, logicamente, infantil, né? No caso, é Ministério para as Crianças e Adolescentes, né? Dentro do Ministério, nós temos a subdivisão aí de criança e de adolescente. Uhum. Assim como nós temos Ministério Jovem, né? Nós temos o Ministério de Intercessão, que são pessoas que se colocam intercedendo por todos aqueles que estarão, né, no grupo de oração naquela semana, intercedendo por todo o grupo de oração. Nós temos o Ministério de Pregação, que são as pessoas que levam a palavra de Deus, né, no momento lá da reunião de oração. Nós temos Ministério de Música e Artes, né, que o Franklin falou, MMA, que é isso, né? Mas MMA é a sigla do Ministério de Música e Arte, porque nas nossas reuniões de oração, né, a gente sempre tem, né, ali os músicos que nos ajudam a rezar através da música. Nós temos o Ministério de Promoção Humana, que é responsável por nos acolher nas reuniões de oração, que é responsável por pastorear, por cuidar das pessoas que estão ali no grupo de oração. E quando a gente fala de pastorear, de cuidar, a gente fala espiritualmente, a gente fala materialmente também, né? Então, nós temos muitas pessoas dentro dos grupos de oração que, além de pastorear, né, espiritualmente, rezando junto, rezando pelas pessoas, mas que também, né, a todo momento estão olhando, né, acolhendo e ajudando as pessoas em suas necessidades materiais também. Nós temos também o Ministério de Oração por Cura e Libertação, que acontece através dos plantões de oração, né, que tem nos grupos de oração, que é num momento diferente da reunião de oração, né, onde possuem pessoas ali do Ministério para rezar individualmente, né, pelos nossos irmãos, por nós, né, que buscamos o plantão de oração. Temos Ministério para as Famílias, temos Ministério de Fé e Política, que é um ministério muito lindo também. Temos o Ministério de Formação, né, que é responsável por nos conduzir, né, nesse caminho de conhecimento, né, de aprofundar a nossa fé. Temos o Ministério Universidades Renovadas, que são os grupos de oração que acontecem dentro das universidades, né? Então, nos momentos de intervalo de aula, né, ou antes do início, enfim, os universitários se organizam e fazem grupo de oração e rezam juntos dentro da faculdade. Nós temos Ministério para Seminaristas, Ministério para Religiosas, Ministério Cristo Sacerdote. Não sei se eu deixei passar algum aí, Franklin, mas enfim, acho que lembrei, porque são muitos ministérios, graças a Deus, né? Mas é para que a gente realmente consiga, né, utilizar aí todos esses dons que o Senhor nos dá para chegar ao maior número de pessoas possível. Olha, eu acho que você falou todos, mas não tenho certeza. Mas quem tá aí mais esperto, são 15 ministérios ao total, que eu sempre lembro o número. Então, se não deu 15, é porque faltou algum, mas não se preocupe, nós vamos ainda falar sobre cada um deles aí no finalzinho da live, a gente vai explicar como que vai acontecer isso aí. Bem, nós vamos, né, já nos encaminhando. Acho que é importante assim, a gente ressaltar, né, justamente essa informação que a Renata nos trouxe, né, que os ministérios, eles acontecem, eles se organizam justamente em função do grupo de oração. O grupo de oração é o alicerce, é a célula básica da RCC. Então, por mais que às vezes, né, no grupo de oração não tenha algum ministério, né, que alguns ministérios eles acabam acontecendo mais ou a nível diocesano, ou até mesmo a nível estadual, né?
em uma amplitude maior, assim, mas todos os ministérios, eles existem, né, eles acontecem em função do grupo de oração, para o grupo de oração, que é o principal da renovação carismática católica, né? Costumo dizer do grupo de oração, sempre que eu tenho oportunidade, que se todos os coordenadores diocesanos, estadual e nacional deixarem de existir de um dia para a noite, mas continuar o grupo de oração acontecendo, Tá a tudo nossa certo. missão vai continuar. Agora, se o grupo de oração, todos os grupos de oração acabar e ficar só os diocesanos, estadual, coordenador de ministério nacional, Deus me livre, o que vai ser Não vai da acontecer nossa nada. missão? Porque vai parar do nada. Então, é importante a gente ter essa clareza de que por mais que a gente, às vezes, trabalhe o ministério, às vezes, mais a nível diocesano, alguns, né, não todos, todos eles ocorrem em função do grupo de oração, né? Então, até mesmo essas lives que a gente está fazendo aqui, a ideia não é a gente falar dos ministérios pura e simplesmente, muito pelo contrário. A ideia é a gente fazer algo para os grupos de oração, né? A gente já tendo conhecimento que alguns grupos de oração às vezes não têm esse conhecimento mais detalhado sobre os ministérios, a ideia é a gente trazer isso aqui nas nossas lives. É... E E eu para acho, só te interrompendo, Franklin, no livro que o Vinícius lançou no início, Vinícius, nosso coordenador nacional, né? Que ele lançou no início da coordenação dele, né? Com direcionamento para esse tempo, ele coloca que o grupo de oração, né? Em se tratando de renovação carismática católica, é a menina dos olhos de Deus, né? Eu acho muito lindo. Porque com é isso, certeza. né? É o tudo mesmo, o grupo de oração, né? É uma forma maravilhosa de que a evangelização aconteça, né? São grupos de pessoas que se reúnem, como eu disse aqui, né? Conforme eu fui falando dos ministérios, por exemplo, nós temos grupos dentro das faculdades, nós temos grupo em paróquia, nós temos grupo de oração em capela, nós temos grupo de oração em empresas, né? Por exemplo. Uhum. Então, são diversos espaços onde grupos se reúnem para cultivar a oração, né, para viver momentos de partilha, e para buscar viver o Evangelho a partir dessa experiência do batismo no Espírito Santo, né? Então, o grupo de oração, ele realmente é a célula fundamental, né, da renovação carismática, é a razão de ser da renovação carismática, né, é o grupo de oração. Sim, exatamente. E, Renato, antes da gente encerrar com a nossa oração, né, queria te abrir aqui espaço para você dar um testemunho seu, né, sobre a renovação carismática católica na sua vida. Não temos muito tempo, né, falta ali 12 minutos apenas para a gente atingir o limite aqui da live. A proposta da live, gente, só para já adiantar para vocês, é de 40 minutos, tá? As lives. Mas, né, quando a gente fala da renovação, né, é tanta coisa que a gente quer falar que acaba a gente está estendendo por 1 hora, mas as lives futuras vão ser ali de aproximadamente 40 minutos. Mas, enfim, antes da gente encerrar com a nossa oração, Renata, você quer partilhar alguma coisa da sua história, como de repente como foi a sua conversão, enfim, o que você pensou aí para partilha nesse momento? Então, Franklin, eu nunca tinha ouvido falar em renovação carismática, né? Por muito tempo aí na minha vida. Eu tive participação mais assídua na igreja na minha juventude, depois me afastei, né? Aí fui retornar depois que meus filhos já estavam, tipo, perto da idade de ir para catequese, né? Porque eu falava, bom, agora se não for para a igreja, como é que eu vou falar para eles irem, né? Então, na realidade, foi um mover nesse sentido, né? Então, eu comecei a ir à missa, né? Mas nem fazia ideia, nunca tinha ouvido falar em renovação carismática. E aí, todo final da missa, o padre fazia o convite, olha, eu era de outra cidade, né? Hoje outra diocese, e o padre fazia o convite, olha, amanhã é dia de grupo de oração. E eu falava, gente, mas o que será que é isso, né? Grupo de oração? O que eles fazem, né? Eu ficava assim, né, tentando imaginar. E toda semana o padre falava, e aquilo ficava, né, na minha cabeça. E teve um dia que eu falei, eu vou lá ver o que é. Eu acho que eles devem ensinar a rezar, eu fiquei pensando.
como acho que eu não sei muito, na época eu pensava assim, né? Acho que eu vou lá para ver como é que é. E enfim, fui ao grupo de oração. E quando, né, eu demorei muito para ir, eu ouvi muitos recados do padre, né? E quando eu fui, foi justamente num momento que eles iniciaram o seminário de vida no Espírito Santo. Então, na realidade, eu acabei chegando no seminário de vida no Espírito Santo. E já, né, no primeiro dia, assim, eu fui impactada pelo amor de Deus, né? E saí de lá, assim, né, maravilhada, né? Assim, com uma experiência que realmente eu nunca tinha vivido até então, né? Uma experiência de Deus, uma experiência, né, da presença de Deus ali na minha vida. Para vocês terem noção de como foi impactante, até hoje eu me lembro da roupa que eu estava naquele dia, do local que eu sentei na igreja naquele dia, né? Porque aquele momento realmente foi um momento ímpar na minha vida, né? E a partir dali, nunca mais eu deixei, né, de estar em um grupo de oração. E vivi um momento também muito impactante, né? Logo depois do seminário, aí fui convidada para fazer a experiência de oração, né? Para quem está entrando aqui com a gente, que de repente não conhece, experiência de oração é um encontro de fim de semana, né? Que é promovido pelo movimento, pela Renovação Carismática Católica. E na experiência de oração, eu tive mais uma experiência fortíssima com Jesus sacramentado, né? Com Jesus no Santíssimo Sacramento, onde no momento de adoração eu olhava assim, né? E para mim era muito estranho. Eu falava, gente, mas eles estão falando que Jesus está ali, né? E para mim era difícil, né? Aquilo. E diante daquele questionamento que eu estava ali no momento da adoração, naquele momento a pessoa que estava conduzindo a oração, né? Disse assim, né? Você que está com essa incerteza da presença de Jesus aqui nesse momento, né? Jesus vem te falar que ele está aqui verdadeiramente diante de você, enfim, né? E proclamou toda aquela verdade. E ali naquele momento, imagina, eu, né? Debulhei em lágrimas, né? E praticamente, assim, não podia fazer fisicamente, né? Mas abracei Jesus naquele momento. E daquele dia, né? Até hoje, a todo momento, assim, meu amor por Jesus no Santíssimo Sacramento só aumenta, né? Então, assim, são experiências, né, maravilhosas. Falar de um testemunho é muito difícil, porque, assim, tudo que Deus, né, fez e faz na minha vida é algo extraordinário. Eu tenho, muitos testemunhos aí da manifestação de Deus, né? Muitos testemunhos da providência de Deus, né? Testemunho de livramento, enfim. Mas, Franklin, eu fecho dizendo que a maior graça, né, que eu tenho por Deus ter me levado para a renovação carismática, ter tocado meu coração por meio da renovação carismática, foi porque realmente ele veio e eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes de Cristo e depois de Cristo, né? Que essa experiência, né, do batismo no Espírito Santo realmente que para mim esse é o maior milagre, é a maior graça que eu posso ter, que é de a cada dia buscar mais viver a santidade, né? Que foi que eu aprendi a sonhar com o céu. Meu maior sonho é o céu, Frank. Eu quero, eu desejo, né? Então, esse sonho pelo céu, né? Então, essa transformação que Deus realizou no meu coração, né? Esse é o maior milagre da minha vida, né? Amém, amém, glória a Deus, um belíssimo testemunho. Então, vamos, né, neste momento, convido Renata a você, que a gente possa justamente clamar, né, pela unção desse Espírito Santo, né, por toda a nossa diocese de São José do Rio Preto, por cada região. Convido você, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, que você possa trazer, né, em seus pensamentos o seu grupo de oração. Se você não de repente participa de um grupo de oração hoje, traga em seus pensamentos sua paróquia para
para que ou você participe, ou que, caso não exista, que surja, que o Espírito Santo inspire na sua paróquia o início de um grupo de oração. Vem Espírito Santo, vem sobre todos nós, sobre toda a nossa diocese, nós clamamos neste momento, Santo Espírito. Vem em nossas famílias, em nossas casas, vem em cada cidade, em cada rua, nas estradas, vem Espírito Santo, nós clamamos a sua unção, nós clamamos verdadeiramente, Santo Espírito, nós queremos viver este perene Pentecoste, todos os dias das nossas vidas, que todas as pessoas possam viver este perene Pentecoste, que elas possam sentir, ter uma verdadeira experiência do amor de Deus em suas vidas, ó Santo Espírito, nós clamamos. Derrama, Senhor, abundantemente esse Espírito Santo sobre nós, sobre cada um de nós, sobre o nosso bispo, sobre os nossos padres, cada um dos sacerdotes. Ó, vem, Santo Espírito, vem, nós clamamos. Nós precisamos de Ti, ó Divino Espírito. Conduza todos os nossos passos, conduza toda a nossa vida, ó Santo Espírito. Nós queremos nos colocar a serviço de Deus, ó Divino Espírito. Ó, vem Espírito Santo, para que nós possamos ser verdadeiramente discípulos de Deus, missionários Teus, ó Divino Espírito. Vem sobre nós, vem sobre cada um de nós, sobre cada servo, cada coordenador de grupo de oração, cada servo da renovação carismática católica, sobre cada um dos ministeriados, sobre cada coordenador de ministério. Ó, vem, Santo Espírito, para que nós possamos verdadeiramente viver toda a plenitude do amor de Deus, toda a plenitude do seu batismo, ó Santo Espírito, nós clamamos. Vem, Santo Espírito, vem sobre nós, vem manifestar em nossas vidas estes carismas que fazem parte da nossa identidade. Ó, vem, Santo Espírito, vem, nós clamamos. Clamamos, Espírito Santo, que a Tua presença venha tomar conta de todo o nosso ser, porque nós desejamos, Espírito Santo, a exemplo do que aconteceu em Pentecostes, que nós possamos viver um Pentecostes na nossa vida, nós possamos viver um Pentecostes diário, que nós possamos, Espírito Santo, ser plenificados da Tua presença, assim como nos diz a palavra, nós queremos estar cheios de Ti, Espírito Santo, queremos ser conduzidos por Ti, queremos depender de Ti, Espírito Santo. E neste momento nós clamamos, Espírito Santo, que todos aqueles que o Senhor chamou para estar na renovação carismática católica, que todos eles possam ser tocados, possam ser alcançados por Ti, onde quer que estejam. Que a Tua presença, Espírito Santo, possa a todo momento nos mover, possa nos direcionar, possa nos impulsionar, Espírito Santo, para que possamos caminhar no caminho de Jesus. Vinde em nosso auxílio. Você pode pedir agora, meu irmão, diga: vinde em meu auxílio, Espírito Santo, porque eu quero cada dia ser mais de Ti, quero cada dia ser mais de Jesus, quero cada dia pertencer mais ao Pai. Vinde em meu auxílio, Espírito Santo, porque eu sei que sem Ti nada sou, sem Ti nada posso fazer. Por isso nós clamamos: vinde, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vinde, Espírito Santo de Deus. Foi ela Amém. 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 Vem, Santo Espírito. Vem. Vinde, Espírito. Amém. Irmão, irmã, clame cada dia da sua vida esse Espírito Santo sobre você e sobre a sua família. Amém. 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 Renata, muito obrigado por estar nessa noite conosco. Meu irmão, respondendo uma pergunta da Ellen, né, que ela perguntou sobre o Ministério de Acolhida. Nós vamos falar justamente cada semana sobre um dos ministérios. O ministério da próxima semana, no dia 28, vai ser o Ministério Jovem. No caso, Ellen, o Ministério a Acolhida, ela é do Ministério de Promoção Humana, que vai ter uma semana só para falar do Ministério de Promoção Humana.
tá bom? Então, semana que vem, às 8 horas, na quarta-feira, Ministério Jovem. Olha isso, sentinelas. Vamos ficar atento aí para quando iniciar. Renata, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. A todos, boa noite. Fiquem com Deus. Que agradeço, uma alegria a gente estar junto, né? Deus seja louvado aí por esse chamado dele, a tantos de nós no movimento de renovação carismática católica, né? Seja servir, seja participando, bebendo, experimentando desta graça do Espírito Santo. E que nós possamos pedir a cada dia. Que todos nós, sem exceção, possamos ser Amém. rosto e memória de Pentecoste. E para que o mundo Amém. seja batizado no Espírito Santo. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós estivemos e permaneceremos unidos no nosso Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.